Olá, tudo bem? Sou Minoru Ueda. Hoje vamos conversar sobre virar a página. Virar a página de um livro? Virar a página é deixar o passado para trás. Mas por que isso é importante? Sabe por que é importante? Porque na nossa jornada, muitas vezes, quando olhamos muito para o espelho retrovisor, a gente bate. Você fica olhando muito para trás, você não consegue visualizar a frente, o que está na sua frente, você não consegue visualizar as oportunidades. Alguns anos atrás, na sala de aula, eu tive uma experiência com um jovem executivo dessa organização, muito bom tecnicamente, assim, com uma velocidade de raciocínio. Agora, ele tinha um grande desafio de ficar olhando muito para trás e ficar comparando. Não, na empresa que eu trabalhava era assim, tudo isso. Então, em várias atividades do nosso treinamento, que era um treinamento de liderança positiva, dentro do processo do Leader Coach que a gente estávamos organizando nessa organização, me fez lembrar esse jovem. E por que me fez lembrar esse jovem? Quando a gente já vai passando por alguns anos nessa nossa trajetória, a gente reencontra essas pessoas. E eu reencontrei também, alguns anos atrás, esse jovem, e que já não era tão jovem assim, na organização ele já estava como gerente de uma grande área dessa organização, e foi muito curioso e foi uma... Como que eu posso traduzir? Foi uma emoção muito legal. Por quê? Durante aquele workshop, o grande desafio dele era realmente virar a página. Ele sempre, em várias decisões, depois ele comentou, em várias decisões ele sempre fazia a comparação. E em um dos aspectos da liderança positiva que a gente fala, é o processo da escutativa. E a dificuldade que ele tinha, muitas vezes, de oferecer feedback para outra pessoa, para o seu colaborador, para a sua equipe, é porque ele não tinha uma escutativa. Mas o que isso tem a ver com a relação de virar a página, deixar o passado para trás? Por quê? Um dos aspectos importantes da escuta empática é você estar presente. E o que dificulta você estar presente? É você, de repente, ficar pensando em outras coisas. Na psicologia positiva, a gente chama isso de ruminação mental, né? Ficar ruminando mentalmente. E o grande desafio de ficar ruminando, né, ficar ocupando espaço com outras coisas e outros pensamentos, dificulta ouvir a outra pessoa que naquele momento está conversando com você, passando as ideias. E eram pequenos ajustes. Foi isso que ele comentou depois do segundo encontro que eu tive com ele na outra organização, quando nós reencontramos, ele falou: olha, Ueda, agora eu sei o quanto que era importante fazer a escuta ativa, porque a partir do momento que eu faço uma escuta ativa, eu faço uma pergunta com muito valor para a outra pessoa, porque eu estou comprovando que eu estou escutando. Então, Ueda, a pergunta e escuta tem a ver com esse processo que a gente está conversando? Porque se o relacionamento é algo que gera confiança para o meio ambiente, e para você gerar um ambiente de confiança, é necessário que você também faça um investimento do seu crédito emocional em relação às outras pessoas. Quando você faz uma escuta e você tem uma pergunta, que essa pergunta, de repente, tem dois grandes méritos. Comprova que você está escutando a outra pessoa e você traz nessa pergunta uma preocupação, de repente, uma valorização dessa pessoa, porque você ouviu e trouxe, de repente, a necessidade ou o sentimento, ou o que está faltando naquele momento, ou até mesmo valorizando a opinião, a sugestão, a inteligência da outra pessoa.
E isso, então, gera relacionamentos positivos. E qual é a entrega desse processo, desse momento de relacionamentos positivos? Sua qualidade de vida, sua qualidade de relacionamento e gera, principalmente, o engajamento dessa pessoa no seu projeto. Ah, mas Ueda, eu atuo na área social, no voluntariado. Ah, Ueda, eu lidero aqui na minha casa as pessoas, mas é todo esse processo, imagine crédito e débito. Em todos os momentos você tem que gerar crédito, todos os momentos, né? Às vezes a gente gera débito, às vezes eu gero débito com a minha esposa, né? Às vezes, né? Então, nesse processo de você gerar crédito, ele impacta em todos os nossos relacionamentos. E quando impacta nos nossos relacionamentos, isso vai gerando um engajamento. E quando gera um engajamento, todo o ambiente, ele torna um ambiente positivo. E vem cá, sabe como você percebe que a pessoa está engajada no processo? É aquilo que no século passado a gente chamava vestir a camisa, é quando a pessoa compra o seu projeto. Agora, ela ou ele só vai comprar o seu projeto se ele ou ela também se sentir valorizado, se ele ou ela participar, né, desse momento. E para que eu comprove, né, que eu tenha um processo da empatia compreensiva, sabe, conhece a tríade da empatia? A tríade da empatia, ela foi trabalhada muito no livro Foco, do Dr. Daniel Goleman. Deixa eu ver se eu estou com o livro Foco aqui. Não estou com o livro Foco. Deixa eu ver se está aqui. Deixa eu ver. Aqui no livro Foco. Aqui, ó. Livro Foco. Aqui, ó. No livro Foco. Esse livro aqui. No livro Foco, do Dr. Daniel Goleman, ele traz a tríade da empatia, que é a empatia cognitiva, a empatia emocional e a compreensão empática. Então, quando eu escuto ativamente a outra pessoa de forma empática, eu desligo os monólogos ruidosos, as ruminações mentais, eu estou presente, então eu consigo entender qual é o momento dessa pessoa, se é o momento emocional ou um momento cognitivo, ou seja, onde ela quer chegar, quais são as referências, quais são as questões técnicas, onde que ela está percebendo o mundo, onde ela está visualizando, e a empatia emocional, qual é o sentimento, quais as emoções que estão por trás, ou quais as necessidades que estão por trás dessa emoção, ou quais são as emoções que estão por detrás dessas necessidades, ou ao lado. Agora, a compreensão empática é quando eu manifesto essa empatia. Então, quando eu faço uma pergunta, eu estou manifestando essa compreensão empática. Então, essa compreensão empática é quando, por exemplo, eu peço para você se inscrever. Né? Você clica aí, você já está tendo uma compreensão empática ao nosso trabalho aqui. Voltando àquele jovem executivo. Quando ele disse para mim, falando assim, nossa, Ueda, eram pequenos ajustes para que eu pudesse entender, e foi interessante porque ele falou de algo, ele falou, olha, esses pequenos ajustes permitiu que eu pudesse aumentar, era muito legal porque ele trazia conceitos assim da própria engenharia, ele falou, isso aumentava aumentava a velocidade, diminuía a pressão das resistências das pessoas e elas se tornavam mais engajadas. Agora, qual é o pulo do gato aí do engajamento? Bom, o pulo do gato, como vocês sabem, é o flow, né? O fluir. É o fluxo desenvolvido pelo Dr. Mihaly Csikszentmihalyi, cujo uma das questões básicas do flow é quando você tem o encontro, o equilíbrio entre a competência, os talentos, as suas habilidades com os desafios. Por isso que aquela velha frase que as pessoas sempre comentam com a gente, né? Comentam quando você passa 200 e muita gente fala, eu vou me aposentar, tudo isso, eu não vou fazer nada. Cuidado, porque na questão do flow, você, nesse momento, é necessário que você também desenvolva desafios para que você utilize os seus pontos fortes, utilize as suas habilidades, as suas competências. Então, o Dr. Mihaly Csikszentmihalyi, nessa obra magnífica do Flow, que esse livro está aqui, ó. Esse livro está aqui. Essa é a edição portuguesa, né, do Fluir, mas nós temos também aqui
principalmente no livro sobre criatividade, o Dr. Mihaly Csikszentmihalyi, ele desenvolve, eu comprei o livro pelo e-book aqui, então não dá para eu trazer aqui, mas ele desenvolve e escreve muito esse processo. Quando você tem esse equilíbrio do flow, expande o seu processo criativo. Então vamos lá, quando você gera o engajamento na sua equipe, ou quando você, então vamos lá, isso fez a escutativa, trabalhou o processo de estar presente naquele momento, realizou perguntas fortalecedoras, perguntas que gerasse dois aspectos para outra pessoa. Olha, ele me ouviu, ela me ouviu, e segundo, ele ou ela começou a entender as minhas necessidades ou os meus sentimentos ou o que está faltando. Isso traz então a pessoa para o processo de vestir a camisa, do engajamento, torna o ambiente mais de confiança. Quando torna o ambiente mais de confiança, as pessoas começam a participar, e quando elas começam a participar, elas se tornam engajadas. E você, como líder, ou você como pessoa que está lá, né, relacionando com as pessoas, diminui, né, o tempo, diminui a pressão e a resistência das pessoas, e as pessoas começam a participar, porque elas se sentem confiantes, se sentem valorizadas. Então, aí a gente cria o processo da liderança positiva contra a liderança tóxica, que é aquele comando e controle, que é aquela, as pessoas não fazem nada. Por quê? É fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Se você é do século passado, você lembra, né, dessa propaganda, eu acho que era de uma bolacha, né? Como diz os meus amigos cariocas, não é bolacha, é biscoito, né? Biscoito. Então, dentro desse cenário, você vai gerando o engajamento, e quando você gera engajamento, um dos indicadores é a participação dessas pessoas. Então você traz todas as emoções positivas para essa pessoa. Mas, Ueda, por que emoções positivas? Porque as emoções positivas, elas ampliam a nossa visão. Pensa nisso. Quando nós estamos trabalhando com as emoções positivas, esperança, otimismo, atenção, né, serenidade, a gente começa e amplia a nossa visão e a gente começa a participar. Então, é como as suas virtudes e os seus pontos fortes começam a desenvolver. Então, o fato que a gente estava lá começando, lá no início, né, de virar a página, deixar o passado de lado, tudo isso, ou, né, não deixar de trazer do passado o seu cata-joia, não cata-tranqueira, né? É cata-joia do passado, e não cata-tranqueira. Separar o joio do trigo é uma das grandes oportunidades de você exercitar a sua esperança e otimismo. São capitais psicológicos positivos geniais no nosso dia a dia. E isso vai ao encontro da nossa saúde mental, vai ao encontro do nosso processo criativo, do nosso processo de inovação. Algumas questões muito práticas para o nosso dia a dia, dessa questão de você virar a página, né? Então, essa conversa com esse jovem executivo nessa empresa lá atrás, quando eu reencontrei pela segunda vez, foi bacana, porque eu pensei assim, nossa, qual foi a estratégia que eu utilizei naqueles grupos? Porque ele até comentou para mim, falando assim, olha, professor, você desenvolveu um ciclo de perguntas para a gente, e isso então começou a ampliar a minha visão. E eu falei, puxa vida, deixa eu buscar os PowerPoints, né, o que eu desenvolvi naquele momento, para compartilhar com você. Então, eu dividi até em etapas aqui, né, no dia a dia, né, porque foi um trabalho em conjunto com as pessoas, então foi um trabalho onde eles respondiam individualmente e depois eles discutiam no grupo. E essa discussão, essa conversa, na verdade não é discussão, é diálogo, né? Essa troca de significado, se você tem a escuta ativa, você fala, opa, a outra pessoa tem um significado diferente daquele mesmo acontecimento, então isso vai enriquecendo as pessoas. Então, uma das perguntas bacanas que pega caneta e papel, acho que é legal, ó. O que você gostaria de renovar no seu dia a dia? Isso mas é lógico, mas como que eu consigo atingir uma meta de renovar algo que eu não sei o que eu tenho que renovar? Então, esse mesmo executivo, ele comentou, falou, nossa, Ueda, você me falou do gostaria de renovar no seu dia a dia, e naquele mesmo momento você compartilhou o estudo da psicologia positiva que fala dieta da mídia. Então, renovar
a sua dieta da mídia, realizar uma dieta, o que você consome, seja o que você consome de livros, o que você consome de diálogos com as outras pessoas, o que você consome nas redes sociais, fazer a dieta da mídia, porque sabe por quê? Tem comunicação que já está vencida. Você come, se alimenta de vai comprar no supermercado alimento vencido? Não, né? Então tem informação que já está vencida. Segundo, onde você gostaria de estar em 6 meses ou anos? Onde você gostaria de estar dentro de 6 meses, dentro de 1 ano? Eu gosto muito do processo de 3 meses agora, né? Agora eu estou diminuindo. Onde você gostaria de estar em 3 meses? Hoje a velocidade, né? Eu falo para minha filha, então, daqui pai, 5 anos não, né? Então quando eu vou fazendo o trabalho de pai coach, pai mentor, né? Ela fala, pai, sai desse corpo que não te pertence, eu quero pai aqui para conversar. Traz para 3 meses, para que você possa ter os feedbacks do dia a dia, porque o feedback é algo muito importante para a mentalidade do crescimento, para uma mentalidade para você desenvolver. Então a gente falou da primeira pergunta, e na segunda etapa eu trabalhava algo que você fazer uma lista do que você pode aprender. Então, escreva durante 5 minutos, em silêncio, respondendo algumas reflexões. Por exemplo, se eu tivesse um superpoder, qual seria? Se você tivesse um superpoder, qual seria esse superpoder? Ler 10 livros de uma vez só? Ou ganhar na Mega Sena? Ou enriquecer, né, a oportunidade dos moradores de rua ter mais condições de vida, né? Uma cura de algo? Bom, esse é o superpoder, tá? Isso é bacana porque vai trabalhando as emoções positivas, e essa é a comprovação científica dos estudos da psicologia positiva da doutora Barbara Fredrickson, né? Que é a teoria do ampliar e construir. Nós temos alguns vídeos também no nosso canal. Por isso, eu convido você também a compartilhar isso com seus amigos, com as suas amigas aí. Terceiro, que assuntos têm interessado nos últimos tempos? Quais assuntos que nos últimos tempos você fala, nossa, eu passo pela rua, quando eu estou no shopping, quando eu estou assistindo aqui o EDA aqui nas redes sociais, né, no canal do YouTube, ou quando eu estou conversando com os meus amigos, minhas amigas, um assunto que vem ao encontro sobre propósito de vida, né? Que a gente também tem vídeos nesse canal sobre o Ikigai, né? Nós temos vídeos sobre o Ikigai. O que é o Ikigai? É o que você ama, é o equilíbrio entre o que você ama. Isso é bacana, ó. Isso é uma pergunta também, ó, que você pode adicionar. O que você ama fazer? O que você é bom em fazer, seus pontos fortes? Terceiro, qual o encontro disso que você pode ser ou você é remunerado, e o quanto que isso deixa de legado, faz bem para a sociedade, faz bem para a humanidade, e é o equilíbrio, o Ikigai é o equilíbrio, né, desse processo. Então uma das melhores, olha, isso eu com certeza, eu falo que eu já tomei esse remédio do Ikigai. Essa é uma das melhores formas de você estar presente. É uma das melhores formas de você estar presente e você direcionar sua atenção para o dia a dia, para a trajetória do seu futuro, para virar a página. Olha que bacana. Então, dentro desse aspecto de Ikigai, porque onde nasceu, que assuntos têm interessado você nos últimos tempos, uma outra pergunta é, onde eu tenho investido tempo? Onde você tem investido tempo? Você tem investido mais tempo em assistir os canais bacana de conteúdo aqui do YouTube, você tem investido mais na parte esportiva, você tem, sabe a roda da vida? Onde você tem investido? Então, como é uma roda da vida, né? Então, por exemplo, a parte financeira, a parte espiritual, né, que expande a questão religiosa, a questão do trabalho social, do seu investimento para você cultural, do seu investimento de saúde, dos seus relacionamentos familiares, dos investimentos financeiros. Como é uma roda, né? Então por isso que o Ikigai é bacana. O que você ama, o que você faz de pontos fortes, suas habilidades, o que você é remunerado, e essa remuneração ela pode ser também emocional e sentimental, por isso que o nome Ikigai é sentido da vida, e o estudo foi realizado na ilha de Okinawa, no Japão,
dentro de um trabalho genial, que é o livro do Ken Moji, né, que ele é um neurocientista que fez todo um trabalho muito bacana e percebeu que mesmo as pessoas que é onde existe um bom número de pessoas centenárias com qualidade de vida, essa remuneração é uma remuneração também do próprio legado, quanto a pessoa deixa, é muito ligado, né, ao legado e à remuneração dela na questão emocional, na questão da cidadania, de cuidar da plantação de arroz daquela sociedade, daquele bairro. Isso eu vivenciei durante meu estágio no Japão. E um quarto aspecto como a gente comentou aqui do Ikigai, é deixar o legado desse aspecto. Então, você vai tendo o equilíbrio. Então, onde você tem investido tempo. E agora, esse é legal. Essa é uma das perguntas que esse rapaz, esse jovem executivo, falou assim, Ueda, é aquela pergunta dos sonhos, e eu falei, cara, a pergunta dos sonhos é essa pergunta aqui, ó. O que você sempre sonhou em aprender, mas nunca teve tempo ou foco? E ele disse o seguinte, ele falou, nossa, Ueda, naquele momento eu comecei a transcrever pelo menos 5 coisas, e passaram alguns anos, tá, pessoal, que eu encontrei ele entre a primeira empresa e a segunda empresa que, coincidentemente, eu encontrei com ele lá. Ele falou, professor, eu coloquei 5 sonhos, e daqueles 5 sonhos, 3 sonhos que eu sonhei em aprender, eu realizei. E dentre esses sonhos, porque como ele trabalhava muito nessa área de engenharia, um dos sonhos dele era trabalhar e estudar filosofia. Olha que bacana, né? Então ele falou, professor, eu fiz um curso de filosofia, né? Tudo isso. Então, isso me ajudou, e ele mesmo, foi a palavras dele, né? Falou, isso me ajudou a entender de gente. Então, por quê? Filosofia é o processo de você ser amigo, contato com a sabedoria. E o contato com a sabedoria tem muito a ver, tem tudo a ver com você ampliar e sair da caixinha, compreender outras realidades, compreender outros momentos. Uma das melhores formas para você observar esse processo de virar a página é um dos pilares fantásticos da mentalidade de crescimento. Aprendizagem contínua. Aprendizagem contínua. E para isso eu quero deixar para o final aqui uma reflexão do Alvin Toffler, um grande pensador, escritor, estrategista que conviveu muito no século passado e teve também muitos aspectos também no século XXI aqui, que ele diz o seguinte, o analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler e aquele que não sabe escrever. O analfabeto do século XXI é aquele que não sabe aprender a desaprender para reaprender. Até o próximo vídeo.